Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um erro e um pecado grave e sério que eu vejo sendo cometido por homens que não são cristãos e mesmo por homens que se dizem e professam a fé em Cristo de maneira mascarada, mas que é um pecado semelhante e igual a homens que não seguem a Jesus. E esse pecado, infelizmente, infelizmente também, já é retratado na Bíblia, através da vida de grandes homens de Deus e de homens que foram tremendamente abençoados e usados por Deus em seu tempo, mas que infelizmente caíram nesse mesmo erro que é cometido até hoje pela vida de muitos homens solteiros e de muitos homens casados também, infelizmente. A gente vê o rei Davi, o adorador por excelência, caindo nesse tipo de pecado, nesse tipo de erro. A gente vê Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos, caindo nesse mesmo tipo de pecado e se dando mal. A gente vê Sansão caindo nesse tipo de pecado, o homem mais forte, por assim dizer, de todos os tempos, que arrancava portas de cidades, que matava exércitos com a queixada de um jumento e por aí vai, caindo nesse mesmo tipo de pecado. E até hoje a gente vê isso, que é o pecado de cortejar, paquerar, dar em cima e se relacionar com várias mulheres ao mesmo tempo. Ou sair arrumando um relacionamento, depois outro relacionamento, como quem troca de roupa, como quem troca uma camisa, depois veste outra, depois veste outra. A grande mensagem desse vídeo devocional de hoje é: cortejem e amem uma única mulher. É interessante que Paulo fala de uma característica que tem que ser padrão nos obreiros da Igreja do Senhor, tem que ser padrão nos obreiros da casa do Senhor, do povo de Deus, mas que é um padrão que deve ser espelhado, deve ser vivido, deve ser buscado pela vida dos demais homens de todo o povo de Deus. Paulo fala na primeira carta dele a Timóteo, capítulo 3, no versículo 2, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. É interessante que ao dizer isso e ao relatar as demais características ou requisitos para o ministério, a gente vê que isso deve ser vivido por todo homem cristão. E é interessante também a gente relembrar o princípio criacional de Deus, que quando ele criou Adão, ele deu uma única mulher a Adão, ele não deu várias mulheres a Adão. Mas após a queda do homem, passou a ocorrer esse tipo de comportamento dos homens buscarem várias mulheres e tudo mais. Claro que há motivos, guerras, doenças, pobreza, miséria, abusos cometidos contra as mulheres naquele tempo, para muitos deles terem várias mulheres ou terem mais de uma mulher e tudo mais. Mas mesmo assim a gente vê que todo homem que tinha mais de uma mulher sempre arrumava problema por causa disso. A gente vê Abraão arrumando problema por causa disso, a gente vê Jacó arrumando problema por causa disso, a gente vê Salomão se dando mal, quebrando a cara, apostatando da fé por causa disso, a gente vê o próprio Davi quebrando a cara por causa disso, a gente vê Sansão caindo, ficando cego, se tornando um palhaço por causa disso. Mas no Novo Testamento e ao longo de toda a Bíblia é defendido e ensinado esse modelo bíblico que nós homens devemos buscar termos somente uma mulher. A gente vê no mundo hoje em dia muitos homens, mesmo casados ou comprometidos, tendo relacionamentos escondidos ou mesmo o chamado relacionamento aberto, onde eles se relacionam com várias mulheres. Mas e mesmo dentro da igreja a gente também vê isso de maneira mascarada, de maneira velada ou de maneira disfarçada, como por exemplo muitos rapazes que saem colecionando namoradas, que saem trocando de namorada como quem troca de camisa, de time ou de roupa, como quem troca de um perfume, como quem come uma comida diferente e tudo mais. Inclusive é dito muitas tolices buscando defender esse tipo de comportamento ou buscando legalizar, entre aspas, ou dar validade a esse tipo de comportamento. Meu Deus do céu, onde é que estamos que nós homens temos nos comportado dessa forma? Onde vamos parar tendo esse tipo de homens, por muitas das vezes ocupando ministérios em nossas igrejas, ocupando cargos de liderança em nossas igrejas? Eu conheço muitos rapazes assim, que ocupam cargos de liderança em suas igrejas, mas que todo ano está com a namorada nova.
E a vida desses mesmos rapazes vai passando e eles continuam tendo esse mesmo tipo de comportamento. E mesmo alguns casados dão em cima de outras mulheres, flertam com outras mulheres, possuem conversas íntimas com outras mulheres, ou mesmo acabam um casamento e iniciam um novo casamento, e depois acabam de novo e iniciam outro casamento. É interessante que esses dias eu estava ouvindo ou lendo algumas coisas a respeito de alguns homens de Deus do passado, e todos eles buscavam viver e se dedicar intensamente ao seu casamento de maneira a dar certo, e não somente isso, de maneira a glorificar e a honrar a Deus e a honrar o que as Escrituras ensinam, a sermos homens de uma única mulher. É interessante que aqui eu tenho um livro que fala muito a respeito disso, galera, que é esse livro aqui, Fidelidade. Eu recomendo, Douglas Wilson, editora Clearer. Ele tem muito a falar sobre esse assunto e como podemos ser homens de uma única mulher. Inclusive o subtítulo é Como Ser Marido de uma Só Mulher. E também, 2 livros que falam sobre isso indiretamente são esses daqui também, de Douglas Wilson, Porque o Ministro Deve Ser Homem, e Pastores da Família, de Walter Bauscham, da editora Monegismo. Esses 2 livros também falam indiretamente a respeito disso. Pensem sobre isso, e vocês mesmos que assistem esse vídeo, que consomem o nosso conteúdo e nos acompanham, busquem refletir sobre qual tem sido a postura de vocês em relação a isso. Quer você seja um homem já casado, quer você seja um solteiro, e até mesmo um solteiro que nem sequer ainda está namorando, ou noivo, ou tendo em vista alguma garota. Nós, homens cristãos, devemos ser homens de uma única mulher. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, galera.